Vamos lá, vocês estão vendo que a iluminação está meio diferente porque está dia ainda, né? E eu preciso contar para vocês que hoje vai ser uma gravação. Eu estou com um compromisso hoje, né? Eu faço parte de um movimento da igreja e a gente vai estar programando hoje junto com o padre como que vai ser a retomada de todos os movimentos, o que vai estar acontecendo aí depois dessas paradas, né? Todos os encontros, os trabalhos que a igreja tinha estão parados, só voltou às missas e é isso. Tá? Vamos lá. O que vocês vão perceber então? Chat está liberado para vocês irem conversando durante a aula, conforme eu vou explicando. Eu não vou interagir porque eu não estou presente, mas vocês podem interagir entre vocês. Tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje em mais uma aula? Nós vamos falar sobre linha de chegada e ponto de partida. Como assim, né, Daniel? Vamos lá. O que eu quero falar para vocês é... Sempre ao final de um evento, a gente tem uma linha de chegada. Eu fui para o Campeonato Brasileiro e eu tive uma linha de chegada. Lembra, preciso contar antes de falar sobre essa linha de chegada, sobre a linha de partida, que são 8 anos de história, né? Ou seja, 2 ciclos olímpicos, cada ciclo olímpico contém um ano, que é a preparação de qualquer atleta que queira ir para umas Olimpíadas. Então, o ciclo de uma Olimpíada são de 4 anos. Então, eu tenho 2 ciclos olímpicos, são 8 anos me preparando para chegar onde eu cheguei. Para chegar a um campeonato brasileiro, conseguir uma classificação aí. Lembrando, pessoal, detalhe muito importante, tá? Porque eu uso muito a frase, não somos atletas, somos heróis de nós mesmos. E aqui eu preciso deixar claro para vocês que continua valendo isso. Porque eu não sou um atleta profissional. Eu continuo sendo um atleta amador como vocês. Porque o campeonato que eu classifiquei mundial é um campeonato mundial amador. Tá? Por isso, eu não vou mudar a minha fala, eu não vou mudar a forma com que eu converso com vocês. Porque eu continuo sendo um atleta amador. Eu continuo sendo um herói de mim mesmo. Eu continuo me resgatando das más vontades. Né? Por exemplo, hoje eu treinei cedo, agora é 9h50 da manhã, enquanto eu estou gravando a aula aqui para vocês, que vai ao ar, está sendo ao ar agora à noite, e era 1h10 de treino. Eu parei o treino com 50 minutos. Tá? Veja, eu também preciso ficar me resgatando, me lembrando disso. Eu estou tentando voltar, depois de 2 anos de pandemia, a acordar às 5, 5h30 da manhã. Hoje despertou 5h45, eu saí às 6 da cama. Foi o melhor dia nos últimos meses que eu acordei. Lógico, tirando a competição lá em Recife, que eu precisei acordar às 4 da manhã, se eu acordasse às 5 eu não estava na largada. Mas vamos lá. É uma luta que eu vou colocar. Na próxima semana que eu vou fazer. Despertou, eu preciso levantar e ir até o banheiro. E lá eu vou tomar um banho. É isso que eu vou começar a fazer para eu conseguir fazer essa mudança, essa adaptação minha, para que eu, Daniel, consiga retomar tudo isso. Por quê? Porque eu estou com um aluno de personal às 7h30 da manhã, né? Eu preciso me readequar, né? Então, vamos lá. 8 anos de um ciclo para eu conseguir chegar num campeonato brasileiro, conseguir me classificar para um campeonato mundial amador, para estar agora lutando atrás de tudo isso. Daniel, o que você está falando isso? O que tem a ver com linha de chegada, com ponto de partida? Veja, 8 anos atrás eu tive um ponto de partida. E eu queria o status de ser um atleta representante da seleção brasileira, representante do Brasil no exterior. E hoje eu sou. A convocação vai sair em janeiro, meu nome vai estar na listagem. Se eu vou ou não é outra coisa, mas eu tenho isso no meu currículo. E veja, aqui eu fiz uma linha de chegada. Eu cheguei a um objetivo. Como vocês chegam em provas, eu já cheguei em tantas outras provas que me trouxeram até aqui, e que a gente precisa recomeçar, refazer a história. Só que o Daniel não vai começar do ponto zero agora. Você, quando termina a sua competição, o seu evento, e por mais que ele seja de curta preparação, né? Se comecei a pedalar faz, sei lá, 1 mês, 2 meses, e agora a moda é pedalar 6 meses e ir pro longão, né? Ou em 2, 3 meses já ir para a primeira prova de 5 km. Não,
tudo bem, é uma preparação curta, você vai lá e conquista, mas ao final disso, você fez a sua linha de chegada, atingiu o seu objetivo de participação, de conquista. Qual é o próximo objetivo? Você se frustrou nessa conquista ou não? O que você vai ter de objetivo e para onde você vai agora? São essas perguntas e respostas que ficam gritantes. Aí vocês vão falar, mas Daniel, você tem esse dinheiro disponível na conta agora para já sair comprando a passagem, que é o custo aproximado que vai ficar essa viagem. Tá? Por quê? Porque eu estou computando que eu tenho que fazer o passaporte, que vai ficar em torno de 600 a 800 reais, eu tenho passagem aérea que vai ficar em 5 mil reais, eu tenho estadia, alimentação, eu tenho o uniforme da seleção que eu tenho que adquirir, eu tenho que comprar, ninguém vai me ajudar com nada. Lógico, eu vou tentar patrocínios, vou tentar fazer alguns... Por isso eu estou voltando a fazer alguns eventos, né, de corrida, e eu vou tentar fazer outros maiores para tentar juntar esse dinheiro e participar disso. Né? Veja, até aqui é uma luta também, assim como no treino, é lutar todos os dias, é batalhar, é querer para conquistar alguma coisa. Então veja, ponto de partida e linha de chegada. Toda linha de chegada não é um fim. Eu escutei muito isso lá no perfil do Tênis Certo, né, com a Valerie Mello, onde ela fala exatamente isso. A linha de chegada não é um fim, é um recomeço. Não é um recomeço aliás, é um recomeço do zero, mas o seu ponto de partida é de um lugar diferente de antes. Porque quando eu comecei há 8 anos atrás, quando eu precisei retomar os meus treinos, eu fiquei um ano parado, sem treino nenhum. Eu dava aula de ciclismo indoor, né, o famoso RPM lá da Body Systems. Quando eu retomei isso, depois de um ano, eu tenho ganho 22 quilos, eu saí de um ponto com 90 quilos, 94 quilos corporal, sem disposição, com uma má vontade, com preguiça, mais errando do que acertando. Não que hoje eu erre menos, mas eu continuo errando, né, com bastante frequência. E acabei de falar do meu treino, né, que foi a menos hoje. E veja, 20% a menos do treino do que deveria ter sido feito. Tem prova esse final de semana, então por isso que eu não posso fazer o treino, a aula de hoje ser amanhã, porque eu vou estar em viagem, eu vou estar indo para Cianorte, aqui no Paraná, para ir para mais uma prova de duatlon, que não estava na agenda, mas como eu me reprogramei, seriam 2 eventos para eu apresentar para patrocinador. Eu estou tentando compensar de alguma forma isso. Não que eu falei que eu ia para o número exato de eventos, mas eu preciso dar retorno para eles. Eu preciso mostrar a marca deles, né? Da Stiflex lá com todo o seu material, né? Em MDF, em placas, chaveiro. Meu chaveiro tá até aqui, ó. O porta-medalha que eu ainda quero colocar. Opa, aqui, nesse lugar aqui. Eu preciso só conversar com a Vânia, eu não tenho autorização dela ainda. Entendeu? A Can Odontologia que tá fazendo todo o meu tratamento bucal para evitar, porque quem não faz tratamento bucal, a higiene correta, corre o risco de ter, inclusive, AVC e paradas cardíacas, com descolamento de tártaro que cai na corrente sanguínea e tem uma série de complicações devido a um tipo de inflamação na gengiva também que acontece isso. Então veja, todo esse tratamento, tudo isso eu preciso. E agora eu tenho uma nova referência de treino. Estou saindo de um novo ponto. Porque também agora eu vou ter uma cobrança maior por estar em um lugar onde tem menos concorrência. Tem menos concorrência a nível de Brasil, estou falando, né? Se eu pensar a nível mundial, lá vai ter 3 mil atletas, que vai dar nem 10% do que tinha lá no Campeonato Brasileiro. Mas vejo, quanto mais eu tento escalar, mais muda o meu ponto de partida. Quando eu fui lá na minha primeira competição em Apucarana, na corrida de rua, fiz em 37 minutos, quase 38, meu primeiro 5 km.
Hoje, para fazer em 20 minutos ou menos, é muito longe. São pontos de partida diferentes porque a minha capacidade física mudou. E a minha mentalidade mudou. Hoje eu sou pai, na época eu não era pai. As minhas responsabilidades. Eu não tinha ajuda de patrocínio, era tudo do bolso. Quantas pessoas acreditavam em mim naquela época? Quantas acreditam hoje? Qual a responsabilidade em trazer verdade para as pessoas aqui eu tinha naquela época? Nem tinha esse canal aqui no YouTube. Nem tinha conta no Instagram voltada a falar só sobre corrida e ciclismo. Né? Era mais musculação. A minha assessoria esportiva já existia. Aliás, ela começou a existir nesse período, em 2014. Isso, a mãe fala. Isso, 2014. E aí era presencial, era musculação. Era falar de qualidade de vida, mas com musculação. Não exatamente com corrida e ciclismo. Percebe quanta mudança, quantos pontos de partidas diferentes surgiram na minha vida a partir daqui? Veja quanto tempo, quanta coisa acontece nesse tempo de 8 anos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a cada construção entre uma prova e outra, entre uma linha de chegada e a próxima, quanto eu evoluí? Percebe como jogo de longo prazo? A gente vê aquela frase do que o pessoal soltou: eu treino 4 anos para correr 9. É sobre isso a aula de hoje. Quantas vezes vocês começaram projetos e desistiram antes mesmo dele realmente começar? O meu projeto Daniel representante brasileiro não começou exatamente no dia que eu falei, puta, eu tô gordo e eu preciso dar um jeito na minha vida. Puta, a roupa que minha mãe me deu no dia, no início de dezembro, não serviu no Natal 20 dias depois. Não foi ali que começou o projeto Daniel representante brasileiro. Eu sempre sonhei com isso. Eu já falei isso com alunos meus, lá quando eu dava treino de vôlei, quando eu dava aula na escola, eu levava eles para os jogos escolares. Falava, galera, se eu não pensar em ser um técnico de vôlei na época, representante brasileiro, tá dentro da seleção brasileira, se eu não pensar assim, eu não vou ser nada. Porque se eu pensar assim, eu posso não ser. Eu posso não ser, mas eu desejo. E eu vou ter uma evolução até lá. Agora, se eu não quiser estar lá, é pífia a minha evolução. E aí eu trouxe essa frase, essa construção de pensamento comigo a vida toda. Então, quando eu percebi que, opa, eu consegui retomar os meus treinos aqui, lá em 2014, eu consigo... Opa, vamos lá. Chamei o Ricardo, meu primeiro treinador, falei, vamos lá, eu preciso me descobrir aqui, ó, quero correr, pedalar, vamos... Aí ele foi, treinamos 1 ano junto. E aí eu resolvi, falei, não, eu consigo assumir as rédeas disso. E eu fui. Os outros 4, 5 anos, 6 anos, eu cuidei de mim mesmo. E no último ano, quem está cuidando dos meus treinos é o Luciano, professor aqui na assessoria, aqui na escola, junto comigo. Ele monta os treinos. Aí eu falei, não aguento mais montar meus treinos. Tô começando a ficar com dó de mim mesmo e afinando para os treinos, aliviando a mão nos treinos. E tudo isso foi crescendo, essa vontade, essa representação, minha capacidade, a minha forma de perceber as coisas foi melhorando, foi modificando. E aí eu, dieta, ajusta dieta, ajusta dieta, ajusta dieta. Antes eu comia 30 pedaços de pizza num rodízio. Voltando do Campeonato Brasileiro, eu pedi uma pizza de 8 e eu consegui comer 2 pedaços. O terceiro foi metade passando mal. Porque eu só queria empurrar comida para dentro porque eu achava que... Veja, ainda tenho alguns pensamentos da época que eu era gordinho, né? Percebem isso? Como
A gente se sabota, a gente se maltrata fazendo isso, não é? Então, veja, a próxima linha de chegada minha começou na linha de chegada do Campeonato Brasileiro. Ali eu já comecei a me moldar. E aqui eu quero falar para vocês que é fim de ano. Quero trazer esse pensamento. É final de ano. O que nós vamos fazer no final de ano? Que é tradição. Vamos lá. Duvido. Escreve aí. Escreve no chat. Vamos lá. Na minha casa é tradição. Reúne a família inteira e come uma leitoa à meia-noite para ir dormir. Ah, Daniel, mas isso é normal. Todo mundo faz. Na minha casa é normal? Não tô falando pra vocês não se confraternizarem, mas não precisa comer uma leitoa inteira, pô. E eu só tô falando da leitoa, não tô falando do resto, né? Já pensou na sobremesa? E sim, eu estou salivando, porque isso também me traz lembranças, né? Isso foi estimulado lá atrás. Se a Patrícia estiver na aula, ela vai ajudar eu a falar aí, ó. Cara, nós treinamos o nosso cérebro a salivar, a sentir essa emoção. E isso tem a ver com o Natal, com uma satisfação. A gente vai resgatar agora outras aulas que nós já tivemos aqui, né? Lives que eu já fiz com a Patrícia. Nós temos uma memória, nós treinamos a nossa memória, a nossa mente, para que agora ela sabote a gente por 15 dias no final do ano. Juntando todos os grupos que você faz parte, todos os grupos de amigo, grupo de trabalho, grupo da igreja, o grupo de treino, vai ter N confraternizações. E ainda vai ter o Natal, e ainda vai ter o Ano Novo, e festa e bebedeira, e comida e bebida, e comida e bebida. E o seu ponto de partida próximo vai começar como? A sua próxima linha de chegada, que não é o seu fim. Mas vamos lá. Todo dia a gente acorda e a gente tem um recomeço. Eu vou recomeçar da onde? Como vai ficar a sua energia corporal? Como é que vai ficar? Porque a gente é herói de si mesmo. Você vai se resgatar nesse final de ano para começar melhor? Porque vamos lá, você vai fazer um monte de promessa, você vai passar de branco, vai querer usar o tomzinho amarelo, não sei aonde, pra ter de... Tá, mas você não planejou nada, você planejou regaçar o final do ano inteiro. De que ponto você vai sair? Você vai sair melhor disso? Eu tô falando pra você não se divertir. O que não precisa de exagero. Porque isso tem sim a ver com aonde eu tô, para onde eu vou. Qual é a minha linha de chegada? E isso é diário. Isso é planejamento. Assim como um plano de treino, a gente pensa na base, no específico, no pré-competitivo e competitivo. O que eu vou fazer dentro do mês de treino, dentro da semana de treino, dentro de cada treino específico, como a dieta vai me ajudar aqui. Veja, é um todo. E aí eu pergunto para você, como está o seu planejamento para 2022? Faltam 40 dias, mais ou menos. São 31 dias, dezembro? Hoje é dia 19. Menos de 45 dias para o final do ano e você nem começou a pensar em 2022. Eu não sou melhor que você, mas eu já tenho um mundial, eu já tenho uma direção para seguir. Eu não sou melhor que vocês, mas tem vários alunos que já me passaram o calendário do ano que vem. A Elidia, eu não sei se está na aula, mas ela já me passou ontem as 3 principais competições dela. O que não significa que ela não vai para outras competições, que ela não tem outros desafios, mas isso é prioridade. Com toda a luta que ela teve esse ano, com todas as dificuldades, já está organizando, já está pensando. Mas, Daniel, vou pensar o ano que vem. Tá bom. Se eu não tivesse pensado no brasileiro que eu queria participar, pensando que eu poderia morrer agora,
eu não teria chegado a lugar nenhum. Porque isso me dá direção. Quando eu tenho uma linha de chegada, eu tenho uma direção. E qual a próxima direção depois dessa linha de chegada? Que é o novo ponto de partida. Que não é o fim. Aonde eu tô, para onde eu vou. O que eu vou ser. Porque hoje, sendo um quarto lugar no Brasileiro, tendo representação a nível internacional, me traz mais responsabilidade em trazer conteúdo com mais qualidade para vocês. Me força a atendê-los melhor na assessoria. Me força a trazer o melhor treino para que vocês atinjam o objetivo de vocês. Não é treino milagroso que daqui uma semana vocês vão ser... Não, não é isso. Mas é trazer exatamente esse assunto. Que o jogo de longo prazo, a construção precisa de um planejamento. Que a gente tem uma linha de chegada que não é o fim dos objetivos, mas sim um novo ponto de partida. E por que um novo ponto de partida? Porque eu sou uma pessoa diferente, então eu não vou sair do mesmo lugar para ir para outro lugar. Eu vou para esse lugar partindo de um outro ponto. Porque eu evolui como pessoa. O treino também me traz comparações com a minha vida. Porque da mesma forma que às vezes eu estou lá no treino e eu quero desistir, acontece na minha vida. Às vezes que eu estou lá no treino e está muito foda manter aquela velocidade que o Daniel puxou no treino e aí tá difícil. Às vezes na sua vida também é difícil permanecer. Às vezes lá no treino você desiste no meio do intervalo de esforço. E na vida, às vezes, a gente desiste de algumas situações. Do ponto de partida ao ponto de chegada existe um aprendizado gigantesco. Agora, como a gente traz isso para a vida? Trazendo essas reflexões aqui. Qual é a sua linha de chegada? Qual é seu ponto de partida? Isso. É esse silêncio que traz essa reflexão, né? Reflexão. Aonde eu tô, para onde eu vou? Eu atingi meu objetivo? Eu não atingi, para onde que eu vou então para eu conseguir atingir? Porque, por exemplo, se eu não conseguir, vou dar um exemplo aqui, eu não sei ainda a data exata do campeonato mundial, mas vai ser abril ou vai ser agosto. Se eu não conseguir levantar esse dinheiro para ir, o que eu vou fazer depois? Como eu vi um delegado falando no Instagram dele essa semana. Qual vai ser o plano de contingência? Não é plano B. É uma outra direção. Porque a minha linha de chegada não necessariamente vai ser lá na linha de chegada do dia do Mundial. Minha linha de chegada pode ser antes. Não conseguir esse dinheiro. Não conseguir embarcar e chegar lá. Tem muita coisa para acontecer, para construir. Eu já falei aqui uma vez, lembra? Ó, campeão, quem é campeão, não se surpreende com seus resultados. Como assim, Daniel? O cara foi campeão? Sim, ele treinou para aquilo. Ele se preparou para estar onde ele está. Ou vocês acham que o César Cielo, o Ayrton Senna, vamos pegar os mais atuais, o Bolt, o Kipchoge, o Avancini, qualquer ciclista que você imaginou aí agora, dos grandes tours, vocês acham mesmo que a hora que eles foram campeões, nossa, fui campeão! Não esperava isso! Gente, isso aqui não é sorteio. Hoje, quem vai? Aí você pega a cumbuquinha lá, abre ela. Agora quem vai ganhar é
Não! 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 Se vocês acham que é isso, vocês estão no lugar errado. O cara ralou a vida inteira para estar ali. Não tem pra ele se surpreender. Ele sabe o quanto ele treinou, ele sabe exatamente as capacidades dele. E quem está treinando comigo sabe quais as percepções vai ganhando ao longo dos treinos. E sabe que hora vai acelerar, que hora vai desacelerar. Qual estratégia adotar na subida? Porque isso foi treinado. Você foi preparado para isso. Você sabe que você vai conseguir concluir ou não. E como vai conseguir concluir ou não. Se você vai terminar bem o que você se propôs a fazer. Porque essa é a grande direção. Esse é o grande ensinamento de estar treinando com orientação. Porque quando eu só saio por aí, correr e pedalar, qualquer coisa que acontecer é uma surpresa. Às vezes coincidiu de você pegar aquele cara que treina certinho e ele está no período de maior desgaste dele, e aí ele está treinando e não está rendendo de forma proposital. E aí você pegou um dia que você está descansado e você ganhou do cara. Você vai assustar mesmo. Eu consegui acompanhar fulano. Calma. Calma que as coisas não são bem assim. Vamos colocar os dois em pé de igualdade. Vamos dar o devido descanso igual e põe para... Não vai. Não existe surpresa. Não existe surpresa. Eu fui pro Brasileiro e eu sabia que eu tinha chance de ser pódio. Ia ser muito difícil. Eu sabia que eu tinha chance de pódio. Bateu na trave 2 minutos. 2 minutos. Uma roda um pouquinho melhor. Aquele vento que eu fiquei sozinho. Entende? Eu podia estar no pódio. Mas é detalhe. Né? Não é desse tipo de detalhe que eu estou falando. Mas eu quero dizer aqui que eu fui sabendo o que eu podia fazer. Eu fui sabendo que eu era top 10. Calma, não tinha só 10 inscritos, tinha mais, tá? Fiquem tranquilos. Eu sabia que eu ia para top 10 pegando todos os relatórios que já tinham tido das provas anteriores. Porque eu sabia o tempo que eu ia fazer. Eu sabia o tempo que eu ia fazer. Eu sabia que eu ia fazer abaixo de 1h10. Mas eu sabia que não ia ser 1h, 1h02 a prova. Eu ia ficar ali 1h08, 1h... E foi o que deu, 1h09 de prova. Eu sabia o que eu ia fazer, como eu ia... Tanto é que eu fiquei esperando a premiação. Para ver se eu estava entre os 3. Que existia essa chance. Mesmo não conhecendo o pessoal, mas eu sabia o tempo que a galera ia levar para fazer a prova. Não existe susto, porque existe preparação. Dentro da linha de chegada, até a próxima linha de chegada, existe preparação. Existe planejamento. Metas a serem atingidas em cada ponto. No dia do Campeonato Brasileiro era para eu estar fazendo uma prova teste para dia 5 de dezembro estar no Brasileiro. E aí teve a reviravolta que teve. Mas eu estava pronto. Houve preparação, houve cuidado, houve planejamento, houve direção. Direção. Eu sabia qual caminho trilhar para chegar. Por isso, o ponto de partida e o ponto de chegada. E o ponto de chegada não é o fim, ele é o ponto de partida do próximo objetivo. Qual o seu próximo objetivo? 2022 está aí, batendo na sua porta. Faltando 40 dias, 42 dias. Analisa o último ano, os últimos 2 anos. O que você poderia ter feito de melhor na pandemia? Eu fiz. Lá no início da pandemia, acompanhei meu tio internado, que veio a falecer depois com câncer. Fiquei 15 dias com ele no hospital. Voltei, ganhei 6 quilos. Procurei um nutricionista, por ter ganho esses 6 quilos ali, nesses 15, 20 dias que eu fiquei me bobeando. Será que volta, não volta? Posso relaxar porque não vai ter competição? Mas, volta.
vim 30 dias depois do início da pandemia, eu estava com um nutricionista esportivo, com dieta alinhada, treino programado, e eu estou na minha melhor versão 2 anos depois. Com treinos cada vez mais específicos, com direção cada vez mais certa. Ponto de partida, linha de chegada. A linha de chegada não é o fim. É só isso que eu quero ensinar para vocês nessa aula. E que existe uma construção nesse caminho. Não existem saltos. Como eu falei aqui, não existem surpresas. Existe uma construção. E qual construção você quer para você? Quando você vai construir uma casa, o que você faz? Você sonha com ela. Depois que você sonha com ela, você põe ela no papel. Você desenha cada detalhe dela. E aí você começa a ver o caminho para fazer ela surgir. Eu estou morando numa casa nova, eu sei o que eu estou falando. Estamos há 6 meses em uma casa que acabamos de construir ela. Financiamos no Minha Casa Minha Vida. Mas é isso. Antes de ser aprovado, ela foi sonhada. Foi aprovado o projeto, ele foi desenhado. Cada detalhe. A cozinha, essa que vocês estão vendo aqui. Ela foi pensada primeiro, essa cozinha toda que vocês estão vendo, bagunçada. A Vânia pensou nela antes da casa. E foi passo a passo sendo colocado em prática. Foi tudo colocado em prática. Ai, vamos construir. Pum. Não. Vamos correr agora. Vamos pedalar. Eu vou acompanhar o menino aqui da cidade que não vai. Não vai. Vamos nos construir. Vamos. Vamos mesmo. Vamos fazer o melhor desenho para vocês. O senhor Maurício é o nosso aluno que mais nos cobra. Esse ano teve 6 etapas de uma prova. As duas, Daniel, estou sobrando aqui, está acontecendo isso. Que debruçamos em cima da prova de todas as provas, de todos os... Sabe o que aconteceu na última? Ele teve o mesmo resultado, só que dessa vez furou o pneu, ou seja, ele perdeu 20 minutos. Se não tivesse furado o pneu, ele era campeão. Nós acertamos o treino dele. Mas veja, não foi mágica. Foi estudo, planejamento. E agora ele vai ter uma sequência de 4 provas seguidas. Vocês acham que tudo isso não está no planejamento? Isso não foi construído? Eu quero construir com você o seu treinamento. Eu quero construir com você aonde você quer chegar. Não só no treinamento, como pessoa. E eu estou esperando o seu contato. Para você vir comigo, 2022, fazer ser diferente. Pegar todas essas experiências de treino, trazer para sua vida real, te fazer não só um bom atleta, mas uma pessoa melhor. Um beijo no coração. Essa é a aula de hoje. Fiquem com Deus e me mandem mensagem no WhatsApp contando o que você achou dessa aula. Eu não pude estar aqui interagindo, mas eu posso bater um papo com você lá. Tá bom? Um beijo no coração. Até a próxima sexta, às 7h30. E torçam por mim que domingo é dia de race.